Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham às terças-feiras, né? Como vocês sabem, não estamos fazendo todas as terças, mas excepcionalmente neste mês nós tivemos vários convidados, tivemos a bênção de ter vários convidados e esses queridos convidados nos fizeram, é, pelas datas que coincidiram, nos fizeram, fizeram com que toda semana houvesse as nossas lives. Nós vamos ver é, vários temas esse mês, e hoje nós vamos falar a respeito de um tema bastante interessante, que é o luto. Como lidar com o luto? Lidar com o luto, saber lidar com o luto, saber que a saudade existe, mas sem desespero, sem desespero, sem aquela dor, né, que parece que não vai passar nunca. E a minha convidada já está aí, essa simpatia da Silvia Davi. Alegria de te ver toda vez. Eu tenho alegria de te ver. Eu de ver você. Tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Perfeito. Ah, então, tá perfeito. Então tá bom. Que elegância! Nossa, peraí que eu vou pôr o paletó. É para te receber, para receber os convidados, né? Claro, claro. Olha, muito bom receber você. A gente sabe que você, até por experiência própria e por estar também fazendo um trabalho que você buscou para se ajudar e hoje também colabora para ajudar as pessoas. É um trabalho maravilhoso e eu espero que a gente possa falar muito hoje sobre isso, porque tem muita gente, aliás, todo mundo passa por isso. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida pelo luto, pela passagem de um ente querido, né? Pela morte de um ente querido, e a gente muitas vezes não sabe direito como lidar com isso, não tem essa ideia, fica perdido, a tristeza toma conta de uma forma muito complicada, de forma que não deixa com que a gente pense direito, a revolta. Tem muitas, principalmente agora, tem muitas pessoas mais novas partindo, né? E isso traz uma revolta muito grande e nós vamos falar muito sobre isso, né? Nós vamos falar sobre... você passou por tudo, né, Silvinha? Você teve a morte dos seus pais já com idade, você teve a morte dos seus irmãos moços muito moços, né? Então, você passou por tudo isso e é por isso que é fantástico ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, né, por ter aceito o meu convite. Eu queria que você falasse um pouco, contasse um pouco de você, por tudo que você passou, você conta uma história muito legal, que você era temporã, né? A gente quer ouvir você. Eu trouxe água, eu trouxe tudo que eu quero te ouvir. Peraí que eu vou arrumar aqui a minha persiana, peraí. Tá bom. Muito boa noite a todos, né, que estão aqui conosco. Oi? Pronto, cheguei. Estou falando com eles, estou dando boa noite para eles. Vamos lá. Agora, Dê boa noite, a palavra eu é enxergo aí o pessoal. Oi? Dê o meu boa noite a todos, porque eu não estou vendo ninguém. Fica tranquila, fica tranquila. Vamos lá. A Silvia está desejando a todos uma ótima noite, né? Como vocês estão vendo, ela é uma simpatia e a gente quer saber um pouquinho da história da Silvia, porque é uma lição, né? A sua história já é uma lição para todos nós. Então, é muito interessante você dar o teu depoimento, aquilo que você sentiu, passou, né? É uma história emocionante, vamos dizer assim, até para mim mesma, né? Porque quando eu falo, eu me emociono, né? Bom, boa noite para todos, né? É um prazer estar aqui. Ronaldo, eu agradeço o convite.
eu já participei de uma outra, e foi muito gratificante. Se eu puder ajudar de alguma forma com a minha história, então, que assim seja, né? É esse o objetivo. Então, assim, meu nome é Silvia, eu sou de uma família de pai árabe, pai libanês, vamos dizer assim, né? Filho de libanês e mãe filha de portugueses, né? E eles tiveram 2 filhos, né? E eu sou temporânea, eu nasci depois de 15 anos do meu irmão mais velho, o Hamilton, e 13 do meu irmão do meio, que era o Orivaldo. Enfim, quando eu tinha 10 anos de idade, os 2 ficaram com esquizofrenia. Então, eu já tinha uma diferença grande de idade e sempre me senti muito sozinha, porque eles eram geração Elvis Presley e eu era geração Beatles, né? Do rock mais pesado, vamos dizer assim, né? Então, já era uma diferença grande. Sempre senti aquela necessidade de uma irmã, de uma pessoa mais próxima da minha idade. Mas, enfim, com 10 anos eles ficaram doentes, os 2 simultaneamente, e eu tive que, vamos dizer assim, com todo carinho, e vamos dizer, meus pais não tinham estudo, eles tinham só o primário, mas eles tiveram muita sabedoria em lidar comigo como criança. E assim, eles me acolheram, me explicaram a doença, e eu tive que compreender aquilo e conviver com aquilo, né? Num ambiente, vamos dizer assim, difícil e triste, né? Porque meus pais estavam sempre tristes. E assim, eles já tinham uma certa idade, não eram tão velhos, mas... Perdão. Eles já tinham uma certa idade. Enfim. E assim eu fui criada, e quando o meu irmão mais velho estava com 50 anos, ele teve um problema cardíaco, foi para o pronto-socorro, e aí não voltou mais para casa. Foi a primeira... Desculpa, eu tô... Fica tranquila. Deixa eu beber minha água. Até a caneca dela é chique. Né? Até a caneca dela é chique. É chique, né? Elegantérrimo. Ai, desculpa. Bom, aí ele não voltou mais para casa. Essa perda foi a minha primeira perda, vamos dizer assim, significativa e mais forte e intensa. Porque além de eu perder um irmão, que eu tinha verdadeira admiração, eu tinha pelos 2, mas ele era uma enciclopédia ambulante. Ele era muito inteligente e muito sábio também. E ele fazia também meio que um papel de pai para mim. Tá? Porque os 2 eram, mas ele era mais, vamos dizer assim, porque ele ficou mais tempo com meu pai e minha mãe, né? E comigo também, eu convivi mais tempo com ele. E aí eu me vi naquela situação com pai e mãe já de idade, né? E tendo que enfrentar a morte dele e a morte, e a situação do meu pai e da minha mãe para enfrentar. Eu falei, agora eu vou perder meu pai e minha mãe também. Porque perder um filho, né, já tinha um problema de saúde, depois ainda falecer antes do pai e da mãe. E aí eu tive que enfrentar. Na época eu já tinha conhecimentos, vamos dizer assim, na minha área que eu atuo como profissional, né, e também a parte religiosa, que assim eu busquei em todos os caminhos, né, vamos dizer assim, a parte espiritual. Eu busquei várias instituições para preencher, talvez, aquela dúvida, aquela questão, meus questionamentos, né, de criança. Inclusive, por que eu vim nessa família? Né, que eu era tão diferente da época, né, eu nasci tão depois, ia passar por aquilo. Então, eu fui buscar muitas respostas. A minha própria profissão me trouxe respostas e a parte, vamos dizer, espiritual religiosa também me trouxe. E me deu suporte, né? Vamos dizer assim. E isso foi um aliado quando eu trouxe minha mãe para casa,
meu pai para ficar aquela semana, 2 semanas com a gente. Eu já era casada, né, a segunda vez. E aí eles ficaram comigo. E aquela noite do falecimento foi muito difícil. E eu, por uma questão, eu posso comentar, assim, independente da fé de cada um, eu acho que é importante, né, buscar. Então, aquela noite eu peguei o Evangelho do Espiritismo, né, na época. Eu tenho vários livros de todas as religiões. Eu passei por todas. Mas naquela noite eu quis fazer uma pergunta para, assim, eu queria um acalento àquela hora. E eu abri o Evangelho. E abriu na página justamente é uma oração para as pessoas que acabaram de falecer. É impressionante, não existe acaso, né? E aquilo, eu fui lendo com tamanha fé, com tamanha gana, né, de buscar um acalento para mim, que aquilo me fez adormecer com o livro na mão, de tanto que eu rezei, fiz aquela oração para ele, né, com muito fervor, e eu dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, eu saí, fiz as minhas coisas, saí do quarto. Quando eu abri a porta, a primeira imagem que eu vi foi minha mãe no sofá chorando, com a cabeça baixa, e aquilo me cortou o coração. Foi uma coisa muito forte. E na hora me lembrei do livro e daquela oração que me deu aquela calma, né? E aí eu peguei o livro e levei para ela e falei: mãe, por favor, para de chorar, não fica assim. Porque ela não queria mais viver, né? Ela perdeu um filho, né? E tal. Aí eu falei o que aconteceu naquela noite e pedi que ela lesse aquela oração e fui fazer minhas coisas e deixei ela lá com o livro. Quando eu retornei, ela estava agarrada àquele livro, assim, calma, mas assim, extasiada, né? De ter se sentido acalentada com aquela oração. E aquilo me deixou muito calma e feliz ao mesmo tempo de poder ter feito, de ter ajudado de alguma forma. E ela não largou mais, e ela quis saber de tudo, me perguntava, e aquilo foi indo, e minha mãe se fortaleceu, né? Se fortaleceu, e 2 semanas depois ela falou: estou pronta para voltar para minha casa. E dei outros livros para ela ler, de outras coisas, para ela preencher aquele vazio que estava. E a minha mãe se fortaleceu. Eu acho que assim, eu peguei muito dessa força da minha mãe também, porque minha mãe era uma mulher muito forte, tá? E aí, quando eu consegui deixá-los confortáveis e mais assim, preparados, né, de uma certa forma, aí eu entrei em pânico, e aí fui eu que tive síndrome do pânico e fiquei 3 meses sem sair de casa, porque aí eu tive que cuidar de mim, porque eu doei todo o meu amor, o meu tempo a eles, para que eles ficassem bem, né? Então, essa doação, aí eu fui cuidar de mim. E eu chorava todos os dias, foi chocante. Mas eu lia diariamente, e eu tenho um costume desde criança, desde adolescente, vamos dizer assim, como eu aprendi a tocar violão, e enfim, eu compunha, eu escrevia poemas, né? Então, eu tenho o hábito de escrever desde mocinha, de menina. Então, tudo que eu tinha de bom e de ruim acontecido na minha vida, eu escrevia. Essa foi uma terapia e tanto, porque tudo que eu sentia lá eu colocava. E assim foi com o meu irmão. Então, eu escrevia tudo que eu estava sentindo. E aquilo foi uma terapia, além do meu conhecimento profissional também. E assim foi indo. Depois foi meu pai, depois de 8 anos. Meu irmão morreu em 92. Aí, em 2000, eu perdi meu pai. Aí eu tive que segurar a minha mãe e meu outro irmão, porque aí ficou difícil para ela. Ela morava com ele no mesmo prédio aqui onde eu moro, mas só que no outro andar. Sim. Aí eu tive que cuidar dela, né? Cuidar dela, e
ela ficou na casa dela, mas ela vinha dormir aqui em casa. Então, ela ficava à noite aqui comigo, e depois à noite, de manhã, ela ia para fazer as coisas dela. Então, mais uma perda, só que nessa segunda perda, foi difícil, não foi fácil, mas não foi tão chocante, vamos dizer assim, com aquele impacto da primeira vez. Porque eu já tinha, vamos dizer assim, uma experiência, um preparo. E também tive que me dedicar a ela, né? Era mais uma vez, eu tinha que dar o apoio para ela. Ela era mais importante naquele momento, né? Sim. Então, eu dei todo o suporte, todo o apoio, e ela foi ficando, e foi ficando, e foi indo, e até que ela, vamos dizer, se recuperou, e eu também tive que me conformar, porque a vida continua aqui. Eles vivem num outro mundo, né, numa outra dimensão que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, é assim que eu vejo, os nossos olhos carnais, né, como se diz. Mas eles estão numa dimensão que a gente não pode ver. Existem diversas dimensões, né? E isso é comprovado já cientificamente, né? E assim, o tempo foi passando. Aí, até que uma das noites, ela dormindo aqui em casa, teve um apagão em 2003, e ela caiu e quebrou o fêmur, porque ela foi levantar, né, para ir ao toalete, e ela não conseguiu enxergar e caiu. Eu escutei o barulho, aí eu vim correndo socorrer, e aí ela tinha quebrado, tá? Aí ela teve que ficar comigo mesmo. Aí eu arrumei uma enfermeira, aí a enfermeira veio dar banho no leito, eu tive que arrumar um quarto aqui para ela, vendemos o apartamento dela, porque ela não tinha mais condições. Isso foi 2003. Então, mais uma vez, eu tive que cuidar dela, dar todo o meu apoio, esquecer um pouquinho de mim e me doar para ela. Eu acho que são coisas, Ronaldo, que você vê que sempre que você tem, você passa por uma perda, quando você se dedica a doar o seu amor para alguém, isso também acaba sendo um reforço para a gente e uma força. Sem dúvida. O amor ele tem que estar sempre presente, né? De alguma forma. Então, esse apoio que eu dei a ela foi importante. E ela ficou comigo aqui por 3 anos, até 2006, né? E a enfermeira se tornou uma amiga e uma irmã para mim também. Até hoje a gente tem contato, enfim. E o suporte, às vezes, emocional, porque não é fácil, né? Você ver sua mãe assim. Tanto que ela ficou, como se diz? Não, isso foi depois, eu já estou me adiantando. Eu esqueci que antes, ela ficou em 2003, ela caiu, aconteceu tudo isso. Em 2005, 2 anos depois, ela estava ainda comigo, falece o meu irmão do meio, o Erivaldo. Mais uma vez, a Silvia teve que tomar as providências, e lá atrás eu tive que tomar providências com meu irmão mais velho. Lógico que eu tive a ajuda do tio, né, de um tio e de um primo, e do Pablo, que era meu marido, mas assim, porque eu não sabia o que fazer, né? Aí eles me orientaram, me ajudaram, e aí eu fiz o que tinha que fazer. Quando foi o meu pai, a mesma coisa. Eu tive que fazer toda essa... tomar essas providências. Além de ter perdido o pai, tomar essas providências. E a gente tem que arrumar força e coragem, porque tinham pessoas dependendo de mim também, né? Que eu era mais nova, né? Com o irmão com problema, o pai e o outro já tinham morrido, né? Então... Aí minha mãe ficou arrasada, porque perdeu um filho mais velho, perdeu o marido, perdeu outro filho. Eu lembro que no velório dele, aí tomaram as providências, ajudaram meus sobrinhos lá, cunhada e tal. Eu lembro que ela falou no velório, eu quero morrer. Eu falei, não diga, é mesmo? Muito obrigada pela consideração comigo. E eu, como é que fico? Né? Aí ela parece que
tomou um choque, né? Aí ela falou, desculpa, desculpa. Eu falei, não, eu entendo, mãe, mas eu preciso da senhora, que era uma forma de eu colocar uma responsabilidade, vamos dizer, para ela, para que ela viva por mim, né? Ela conseguiu viver mais um ano, vamos dizer assim. Porque em 2006, ela também se foi. Ela ficou 3 meses no hospital, os últimos 3 meses. Ela morreu em fevereiro, final de fevereiro. A gente se revezava. A enfermeira que cuidava dela ficava de manhã, eu ia à tarde, aí voltava para casa, porque eu tinha meu marido, e a irmã dela ficava à noite com a minha mãe. E eu lembro que, assim, ela era diabética, ela teve que cortar um pedaço, eu sempre esqueço, né, do pé, como é que se chama? Calcanhar, isso. Ela teve que tirar um pedaço do calcanhar e eu vendo tudo aqui. Foi muito chocante, Sozinha, meu marido trabalhando, não que ele não estivesse presente, sempre, em todas as mortes ele esteve ao meu lado, me apoiando. Mas eram coisas que dependiam de mim. Era a minha família, eu que tinha que resolver como tinha que ser feito, né? Então, assim, o que ele podia fazer, ele fazia, mas era a minha cabeça que tinha que pensar. E o meu coração que tinha que entender aquilo e tomar providências, né? Tomar atitudes. Deixar um pouquinho o meu... Não é que eu deixar o meu sofrimento, esquecer um pouquinho de mim para poder tomar atitude. E aí eu fui ficar com ela no hospital e ela gemia muito. Até que uma noite, aliás, uma tarde, né, que eu ficava tarde, eu estava com meu caderninho escrevendo, porque era uma forma de eu colocar as minhas emoções para fora, né? E aí eu lembro que eu pedi, eu falei, olha, eu não vou segurar mais, eu escrevi isso, que eu não ia segurar mais minha mãe, porque eu não aguentava mais vê-la sofrendo daquela forma, que se ela tivesse que ir, que Deus a levasse em paz, né? Eu falo, me emociono. É muito forte isso. E aí, aquela noite, quando chegou a irmã da enfermeira, ela segurou na minha mão, né? Ela segurou na minha mão e falou, não vai ainda embora, fica mais um pouco. Eu falei, mãe, eu tô cansada. Eram 9 horas já da noite, né? Eu estava sem comer e tal. Aí eu falei, mãe, amanhã eu volto à tarde. E ela ficou segurando, mas eu não me toquei daquilo, sabe? E eu fui embora. E de manhã a enfermeira telefonou e falou assim, Silvia, vem para o hospital que sua mãe não está bem. Né? Aí o Pablo foi comigo até o hospital. E lá chegando, o médico levou a gente para uma sala e comentou que ela tinha tido 2 paradas cardíacas e que ela não conseguiu resistir. Quando eu fui levantar, eu caí de joelhos no chão, porque minhas pernas perderam a força, né? E aí o Pablo e a enfermeira me suspenderam e assim foi. E eu fiquei com vamos dizer assim, eu fiquei com a roupa dela, porque ela morou aqui, ela ficou esses 3 anos aqui. Eu não tive coragem, acho que ficou 1 ano a roupa dela, não sei se foi 6 meses ou 1 ano. Eu cheirava todos os dias a roupa dela, foi a forma que eu lidei com a morte, além de escrever. E olhava fotos, e recordava coisas, enfim. Mas eu tinha que continuar minha vida, eu tinha um marido, eu tinha minha vida, eu tinha o cachorrinho, né? E lembrava sempre da força dela, que ela tinha e que eu provavelmente tinha em mim, mas não sabia o tanto que eu tinha, né? E assim foi indo, até que em 2009 eu comecei a fazer terapia, porque eu fiz, assim, quando eu me separei a primeira vez, em 86, eu fiz 1 ano de terapia na separação, que é uma morte, vamos dizer assim, que é uma morte simbólica, né? Porque eu fiquei 5 anos casada, foi muito difícil. Então, minha vida também não foi fácil lá com ele. Aí, quando minha mãe faleceu, aí eu fui fazer novamente
Mas aí eu fiquei 6 anos com a terapeuta. Porque aí eu tratei, como foi, a minha mãe foi a última da família, então fechou o ciclo da morte, vamos dizer assim, familiar para mim, né? Do meu ciclo familiar. Então, nós tratamos exatamente todo esse período da minha infância, da minha tristeza, da minha solidão, a falta de amigos, a falta de irmãos. Mas a vida me presenteou, como eu sempre falo, com ótimas amigas. Eu tenho amigas de 50, de 40, de 30 anos, até hoje, que a gente tem contato. Então, é a lei da compensação que eu falo, né? Então, essa terapeuta, ela virou uma amiga também depois, mas só que ela mudou para Sorocaba e eu tive que me desligar dela. Foi difícil, foi outro desligamento, né? Mais uma vez a Silvia teve que enfrentar a perda, vamos dizer assim. Aí, fiquei eu e o Pablo, meu marido. Que meu marido era uma bomba relógio, que você conheceu, você sabe que ele tinha próteses abdominais, porque ele fumou muitos anos, e ele tinha problemas de artéria de circulação grave, por causa do cigarro. E ele teve 3 cirurgias. A primeira foi gigantesca, a primeira delas em 2002, minha mãe ainda era viva. Ele ficou 11 horas na cirurgia, porque as primeiras 5 horas foi para colocar prótese, era uma coisa muito grande, era abdominal, mexer nos órgãos, foi muito difícil. Só que teve um rompimento, alguma coisa na costura, que não ficou um laço e o sangue começou a juntar. Então ele teve que voltar imediatamente para a sala de cirurgia para corrigir isso, e ficou mais 6 horas. Você imagina a minha situação, não? Minha mãe estava comigo ainda, mas todas as perdas que eu já tinha, e viver essa situação achando que ia perder meu marido também. E lá vai a Silvia segurar o rojão. Não é mole, não. E a gente segura, né? Aí ele ficou bem, voltou para casa, se recuperou. Isso em 2002. Em 2006, a prótese entupiu. Volta o Pablo para o hospital para trocar a prótese, colocar uma prótese nova. Correu tudo bem? Correu a cirurgia. Só que na recuperação ele teve embolia pulmonar. Vai para a UTI. A Silvia ficou com medo, desgraçado, falou, lá vai o Pablo, será que eu vou perder o Pablo também? Minha mãe já tinha falecido. Eu falei, não, eu não posso perder o Pablo agora. E eu pedia para ele lá na UTI, não me deixa. Não me deixa, não me deixa, não me deixa. Eu não sei nem se ele ouvia o que eu estava falando, mas que eu falava. Não me deixa agora, pelo amor de Deus. Mas ele se recuperou. Foi indo, se recuperou. No ano seguinte, 2007, teve um outro entupimento, só que foi bem menor, e aí eles colocaram um stent, que era uma incisão mais simples do que as cirurgias, mas eu fiquei também com medo, né? Voltou para casa, ele teve um sangramento no local que ele fez, onde eles introduziram o catéter. Volta para o hospital. Olha, vou te contar. A Silvia nasceu para cuidar das pessoas, né? Aí a Silvia vai com ele para o hospital, mas foi uma coisa normal, tudo bem, aí conseguiu corrigir o problema. Ele tinha que tomar aquele anticoagulante, né, para a circulação dele. Só que assim, as irmãs dele não falaram para mim que quando ele fez a primeira cirurgia, ele era uma bomba relógio, com essas próteses abdominais. E o que aconteceu? Ele falou para elas, para uma delas, né, que ele teria uma vida útil de uns 10 anos. Tá. Aí o que aconteceu? Essas próteses começaram a comprometer o rim dele, porque como era abdominal, ela começou a prensar o rim, e o rim direito começou a perder função. E a gente correu atrás desse rim, vai operar, não vai operar? Ninguém queria operar ele. Imagina abrir aquele abdômen
e mexer naquilo que estava tudo já aderido, as próteses aderidas aos órgãos, né? Fazendo aquele volume, ninguém queria operar ele. Aí até que um médico falou, fez o exame para ele, para marcar uma cirurgia. Nós íamos na segunda-feira, ou segunda ou terça de agosto, dia 17, mais ou menos. Só que no sábado, a bomba relógio estourou, aqui em casa. E aí a Silvia teve que tomar coragem, porque ele teve uma hemorragia de manhã, ao acordar, e me chamou, né? Ele me chamou, dizendo que não estava se sentindo bem. Aí eu pus ele sentado, ele tinha, como é que fala? Hipoglicemia, ele sofria. Então ele estava muito pálido e suando frio. Eu achei que era a hipoglicemia, fui buscar açúcar. Mas ele estava com o olhar parado, já estava meio... Parecia que ele já não estava mais aqui. Aquele olhar era um olhar estranho. E eu coloquei açúcar, mas ele deixou cair. Aí ele foi escorregando da cama, ele pediu água, eu dei água, aí ele foi escorregando da cama, eu fui segurando ele até ele ficar no chão, porque eu não estava aguentando o peso dele, né? Aí, para ele não se machucar. Mas aí ele teve uma hemorragia violenta que ensanguentou o quarto. E a Silvia olhando aquilo e eu chamando ele, Pablo, você está me ouvindo? Ele ainda respondia porque ele sabia o medo que eu tinha que ele fosse embora. Então ele fazia uma força, acho que extraordinária para responder para mim. Aí eu chamei bombeiro, eu chamei minha cunhada, eu falei com o síndico, tudo sozinha aqui. Tive que rapidamente pensar. Eu queria salvar a vida dele, né? Eu falei, eu tenho que salvar a vida dele, ele não pode me deixar, eu não posso perdê-lo. Aí ele foi para o hospital, a gente levou para o hospital, o bombeiro levou. Mas ao final da tarde, ele veio dar a notícia. O médico, né? A equipe médica veio falar que foi muito difícil, ele tomou acho que 3 bolsas de sangue, ele perdeu muito sangue, e eles não conseguiam chegar no local da onde tinha tido o rompimento da artéria, entende? Estava tudo ensanguentado. Então, eu fiquei parada, assim como estática, eu não consegui ter reação, é como se eu tivesse anestesiada. Naquele momento eu não consegui ter reação. Aí minha cunhada acho que falou, dá alguma coisa para ela, um remédio para acalmar. Não adiantou nada. Eu fiquei ligada no 220. Não consegui adormecer. E parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Eu não sei explicar, não sei. Não me pergunte. Aí teve todos os trâmites, fazer tudo. As minhas cunhadas tomaram as providências, a outra veio limpar aqui, enfim. E a Silvia teve que enfrentar mais uma perda na vida dela. Só que antes da perda dele, aliás, depois da perda dele, aí eu tive a ajuda das amigas, né? Não posso esquecer que as amigas, nesse momento, foram de extrema importância, que me ajudaram, vieram dormir aqui comigo, a Marisa, a Cida, a Juliana, não posso esquecer ninguém, né? A Regiane, enfim, uma infinidade de amigas, a Cecília, que me deram apoio, que me deram sustentação. Aí eu tinha uma cirurgia marcada desde 2019, acho que era para fazer em 2020, era isso, no começo de 2020. Só que veio a pandemia, foi cancelada. Uhum. E aí me chamaram, né? Me chamaram para fazer essa cirurgia em outubro, no final de outubro, marcaram. Eu falei, eu não posso perder, porque como é o sistema de saúde, né? Claro. Se eu desmarcasse, eu ia ter que esperar mais um ano. Então eu falei, eu vou ter que fazer. Fiz todos os exames, fiz o exame da Covid, estava tudo ok, não tinha nada. Fui operar. Operei, correu tudo bem, vim para casa, minhas amigas cuidando de mim. 2 dias depois, a Silvia começou a apresentar febre. Febre de 39, chegou a 39.
vai para o hospital, Covid. Aí a Silvia vai para a UTI. E na UTI, eu tive que rever toda a minha vida desde... Eu falo sempre isso. Na UTI, você sem telefone, sem celular, sem televisão e sem contato com o mundo externo. Então, minha amiga falava, a Cida falava todos os dias com os médicos por videoconferência para saber meu estado, eles iam informando, e às vezes eles me punham para falar com ela, porque eu morria de saudades, eu queria ver alguém, né? Eu ficava lá sozinha. Sim. Mas eu tive tanta coragem, tanta força. Eu estou falando porque isso também para mim foi uma prova de força e de coragem. Claro. Depois de perder o marido, fazer uma cirurgia e ficar com Covid grave, com 70% do pulmão comprometido, é muita coisa. Eu estava debilitada. A Marisa está aqui, tá? Oi, Marisa! Beijinho! Ela já te mandou um monte de recado carinhoso aqui. Tá por aqui. Ah, obrigada. Então, ela foi uma das que ficou comigo no hospital também, veio em casa ficar comigo, dormindo, enfim. E aí eu tive que ficar revendo a minha vida. Aí eu fiz um filme na minha vida, da infância, da doença deles, de tudo, do meu casamento. Eu vi a minha vida todinha naqueles períodos que eu fiquei 15 dias, sendo 7 dias na UTI, ou 6 dias, e o restante na semi-intensiva. Meu apelido lá foi, no final, foi que eu era a Fênix, a ave que renasceu das cinzas, né? Eles achavam inacreditável o que estava acontecendo. Eu falei, até eu acho inacreditável, né? E aí, eu tive que ter força, eu falei assim, agora eu dependo de mim mesma. Eu tenho que viver para quem agora? Foi lá que caiu a ficha, né? Sozinha, com os meus pensamentos, sem marido, sem pai, sem mãe. Eu falei, agora eu tenho que viver para mim. Por mim. Eu tenho que fazer de tudo para sair daqui. E eu me esforcei muito para isso acontecer. Fiz de tudo. Ah, você precisa se alimentar, porque aquelas coisas de comida chata que eu não queria, até que a nutricionista conversou comigo, eu falei as coisas que eu gostava, que eu estava acostumada a comer em casa, né? E aí ela preparou e eu comecei a comer melhor, tomar suco, né? E me esforçar nos exercícios. Eles achavam incrível. E assim foi. Eu saí daquela situação e vim para casa retomar a minha vida. Triste, sim, triste. A casa sozinha, ele não estava aqui. Quando eu entrei aqui foi difícil. A minha amiga veio dormir comigo, ficar comigo uns dias. Ambas, né? Ambas, a Marisa, a Cida. E não posso esquecer da Juliana também, que foi muito importante. E aí a Cida me levou no Natal para viajar para a terra dela, né? Que é lá no Espírito Santo. Ela me presenteou com a viagem, né? Para passar o Natal, o Ano Novo com a família dela. Para eu não ficar aqui revivendo coisas, ver coisas diferentes, me levou para a praia, enfim. Mas aí em janeiro voltamos, eu tive que voltar para a minha realidade, né? E tive que me acostumar, me readaptar a viver para mim. É estranho, porque eu não tenho mais que cuidar de alguém, né? Eu tenho que cuidar de mim. E aí, em fevereiro, eu comecei a perder cabelo exageradamente por conta da Covid. Eu falei, ah, não, agora vou perder cabelo também? Aí eu falei, Deus, dá um tempo aí, né? Mas eu perdi muito cabelo. Mas eu fui na dermatologista, eu estava com a imunidade baixa, ela me passou os medicamentos e eu já estou tomando, já parou de cair. Tanto que está ralinha aqui minha franja, eu tenho tanto cabelo, né? Eu estranho muito. Ótimo. Mas, dos males o menor, claro, né? Claro. O importante é que eu estou viva e que eu estou aqui para contar a minha história.
que não foi brincadeira. Eu fiz um resumo meio que rápido, mas é isso, minha vida é essa. E eu estou aqui. Se as pessoas me procuram, eu posso dar uma palavra, eu dou. Meu trabalho me favorece também, eu atender as pessoas, e isso, para mim, é gratificante, porque é uma troca. Além de eu fornecer o meu conhecimento, elas me ensinam muito também, e é sempre uma troca, né? Sem dúvida. E o fato de eu poder participar dessas lives agora das perdas e tudo. E eu faço parte agora de um grupo chamado GAL. Eu ia falar sobre isso, eu ia te perguntar sobre isso agora. Que foi uma amiga, a Regiane, que era secretária da academia onde eu fazia jazz, né? Que a gente ficou muito amiga, depois eu fiquei secretária no lugar dela. Foi onde eu conheci o meu marido, que as irmãs dele, o Pablo, né? Sim. Que as irmãs dele eram da academia. E a Regiane tinha uma amiga que perdeu o marido há um ano e que faz parte desse grupo, e ela me pôs em contato. E o GAL é um grupo de apoio ao luto, né? E é toda sexta-feira, às 20 horas, ele é pelo... Também é vídeo, né? Pelo Meeting, né? Acho que é do Google, Sim, se não me falha a memória. Isso mesmo. É Meeting, né? O Google Meeting, né? Isso. E toda sexta-feira, às 20 horas, eles mandam o link, a gente entra e participa. Você pode aparecer se você quiser, se não quer aparecer, não aparece. Se você quiser falar, você fala. E está aumentando muito, porque tem muita gente perdendo muita gente. E é muito bom, porque todo mundo fala, quem tem mais experiência, quem já perdeu. Tem vários voluntários e tem uma psicóloga que também conduz as reuniões, entendeu? E eles têm o grupo está no Instagram, inclusive. Bacana. É GAL, G de glória, vamos dizer assim, A de amor e L de... Luto. E de luto. E de luta também. Verdade. Isso, é GAL. Eles estão no Instagram e é muito legal. Eles têm o WhatsApp, eles ficam 24 horas no WhatsApp, se não é um é outro. As pessoas escrevem diariamente lá, hoje eu tô uma droga, eu tô péssima, e aí vai sempre alguém dar uma palavra, escreve, o outro fala, hoje eu tô melhor, e assim vai indo. É um apoio. Além de eu ter um apoio terapêutico particular também, né? Que, como eu tive essa perda, o médico falou que é, como é que fala? Estresse pós-traumático, né? Então ele falou assim, com tudo que você viveu, a perda do seu marido, a cirurgia, a Covid, obrigado, né? A perda do cabelo. A Rosana colocou aqui tudo direitinho para entrar no Instagram, o nome. Obrigado, viu, Legal. Rosana? A Rosana é uma das voluntárias muito legal, inclusive, eu escrevi um resumo da minha história de amor com o Pablo. Sim. E ela vai postar amanhã no Instagram, com a foto minha e dele. Que maravilha. Né? Porque é uma forma de homenagear também, né? E a Rosana é uma graça de pessoa, e ela faz parte do grupo, ela é muito competente. Todos eles são competentes, são muito legais. Sim. Né? E eu sou muito grata a esse grupo também, que me dá apoio, que me sustenta. Claro. Então a gente tem que procurar todos os meios, Ronaldo. É escrever, é falar com amigos, é fazer terapia, se puder. Enfim, escrever, ter uma fé, né? Trabalhar, porque a vida continua para a gente. E a gente não sabe até quando a nossa missão aqui. Todo mundo tem uma missão na vida, né? E, assim... Eu me conformei com ele porque ele era uma bomba, já pensou mexer nele? Então, o que meu pensamento fez? Se ele fosse para uma cirurgia, Ronaldo, ia ser um desastre. Ele poderia ficar com sequela e vir para casa, sei lá, com deficiência, não sei. Deus livrou ele disso, o universo, seja o que for. Livrou ele disso para que ele ficasse em paz. Então, a gente não pode ser egoísta, né? Porque na morte a gente sempre quer uma desculpa. E se?
Não tem esse... Tem assim, a pessoa viveu aquilo que ela tinha que viver. O tempo dela foi aquele. E o teu tempo, você tem que fazer o melhor do que você puder para aproveitar o que te resta daqui para frente. Viver o melhor que você puder. O Pablo tinha um esquema, o meu marido, porque ele era um alcoólico anônimo, ele era uma A, que a gente fala, e ele usava um dia de cada vez. Sim. Como eu sou muito ansiosa desde que eu nasci, né? Ele falava, ele me apelidava de Peru. Para de ficar sofrendo na véspera. Sim. Aí ele falava, um dia de cada vez. Que é para parar de beber, para parar de fumar, para você viver a vida, qualquer que seja o seu vício ou o seu problema, viva um dia de cada vez. Amanhã a Deus pertence, você não sabe se você vai estar aqui. Ame o melhor que você puder, agradeça tudo que você tem. Quanto mais gratidão você tiver, mais coisas boas vêm para você. Isso é uma constatação física, da física mesmo, sabe? Que você mais agradece, mais você tem. E é isso que eu tenho para dizer. Olha, Silvia, eu falei para você isso Deus te acha muito forte, né? Porque ele bota muita coisa na tua conta. Então... Não brinca não, hein? Haja força, né? Bastante, né? Olha, falando no Gal, o Gal acabou de entrar aqui conosco, né? O pessoal do grupo de apoio ao luto está com a gente aqui. É uma grande alegria. Muito legal. E quem puder seguir, quem tiver... Gente, todos nós passamos por esse tipo de situação. Uns mais, uns menos. E muitas pessoas não têm tantas perdas quanto a Silvia e lidam muito pior com uma perda, às vezes, do que ela lidou com todas as outras perdas dela. Por que isso? Porque muitas vezes nós não sabemos lidar com a saudade, aquela coisa de não posso mais abraçar, não posso mais ouvir a voz, não posso mais conviver, ele não vai mais me dar bom dia toda manhã, ele não vai mais estar na mesa comigo, né? Mas é aquilo que você falou, Silvia, sabiamente. Na verdade, cada um de nós vem com uma tarefa pré-estabelecida, né? E a partir do momento que essa tarefa terminou, isso todos nós vamos passar por isso. Então, nesse momento, tudo aquilo que nós vivemos é a maior herança que nós deixamos. Tudo aquilo que nós conquistamos, o pessoal fala, caixão não tem gaveta, né? Nós não levamos nada de concreto, de matéria, nada disso. O que nós levamos foi o que nós plantamos. O que nós levamos e deixamos para as pessoas que ficam aquilo que nós plantamos, aquilo que nós conseguimos conquistar de moral, conquistar de alegria, né? Conquistar de companheirismo. Então, isso tudo faz com que tenha valido a pena. Se você que está assistindo a gente está sentindo falta de alguém, passou por esse problema, se você chora a perda desse alguém, é porque esse alguém valeu a pena, porque senão você não estaria nem aí. Essa que é a grande verdade. Esse alguém valeu a pena, e se esse alguém valeu a pena, a gente deve estar cheio de lembrança legal do que a gente viveu com essa pessoa. E é isso que a gente tem que botar na frente, porque nós fizemos de tudo, não é, Silvia? Quando a gente chega num ponto em que nós não temos mais o que fazer, foge do nosso controle. E tem nesses anônimos que você falou, nos grupos, tem a oração da serenidade, né? Que diz para que a gente aceite as coisas que nós não podemos mudar, né? Coragem para mudar aquelas que podemos, né? E a sabedoria para que a gente possa distinguir o que eu posso mudar e o que eu não posso. Isso é algo concreto, eu não posso mudar. Não depende mais da minha vontade. A partir deste momento, não há outra alternativa. Não há outra alternativa. Eu preciso continuar. Não. Né? Não tem saída. Não há outra. Porque se a gente fosse desesperar, fosse entrar numa depressão profunda e eles voltassem, eu seria o primeiro a entrar em depressão profunda. Entendeu? Eu seria um grande candidato.
Mas, infelizmente, não é mesmo? Mas, infelizmente, eles não voltam. Eles vão para outra dimensão e nós temos que seguir a nossa vida aqui até um possível reencontro, não é? Eu acredito, eu, Ronaldo, acredito nisso, ok? E a Silvia, pelo que eu percebi, também. Porque eles lá, eles estão vivos, né? Uma vez nós estivemos numa missa de 7º dia de uma tia minha, eu não sei se você se lembra da Matilde, que era irmã da minha avó Odete. A Matilde era irmã da minha avó Odete, ela faleceu, e eu estava na missa com a minha outra tia, né? Que a gente cuidava delas, porque elas eram solteiras. E aí uma delas faleceu e a outra, elas moravam as duas juntas, imagina como foi, né? Foi bem complicado, ela já idosa, bem idosa. E aí o padre disse para ela, quem é a irmã da dona Matilde? E ela levantou a mão, foi aqui na igreja de São José, aqui no Ipiranga. Quem é a irmã da dona Matilde? Ela levantou o braço e o padre, apontando para ela, fez assim, a senhora se conforme porque a sua irmã está viva. E é por isso que nós estamos celebrando por ela aqui. Me arrepia até hoje isso. Eu lembro daquele padre. Que lindo. Eu lembro daquele padre como se fosse hoje. Né? Porque realmente não é possível que a pessoa vai e apaga uma luz e a pessoa não tem mais contato, não vê mais nada. Não é possível depois de tudo que se vive aqui. Né? Então, pelo menos é uma crença minha e é o que aquele padre nos disse ali. Né? Então, você vê que a vida é eterna. Exato. Então, nós temos que nos preparar para esse reencontro e para isso a gente precisa estar bem, para que eles não se sintam culpados também. Né? Porque eles estão vendo tudo. É o que eu procuro. Eu mando sempre vibração, eu não fico chamando o Pablo, eu falo só, estou com saudades, estou sentindo só falta. Cadê você? Fica bem onde você está. Eu estou aqui fazendo o possível dentro do meu possível. Claro. E acredito que isso... Não, pode falar. Não, era isso. Eu acredito que isso deixa em paz, né? Claro. A saudade, Silvia, é uma coisa que a gente só sente pelo que foi bom. Ninguém sente saudade pelo que foi ruim. Né? Então, se hoje, não é? Se eu tenho saudade hoje de alguém, é porque essa pessoa valeu a pena. Porque nós tivemos uma história maravilhosa. Né? E agora eu preciso seguir minha vida, porque é isso que essa pessoa gostaria. Pelos meus filhos, pela minha mãe, pelo meu esposo, seja por quem ficou conosco, pelos meus amigos que você falou, porque essas amigas tuas, desculpa, Silvia, não são amigas, são irmãs suas. Né? São minhas irmãs. Tem irmã de sangue que não é tão maravilhosa quanto elas foram. Vocês são até hoje. Né? Então, isso vale a pena, isso é uma conquista. Isso é uma conquista sua. Verdade. Né? Porque se você fosse diferente, talvez ninguém gostaria de ficar perto de você. Né? Não é mesmo? Acredito que sim. Claro, você é uma companhia super agradável, uma simpatia. Isso faz com que a gente tenha vontade de seguir adiante. Nós não temos escolha. Não temos escolha. Não. Né? E isso, gente, a perda de um ente querido é algo absolutamente natural, é fisiológico, faz parte do dia a dia da gente. Um dia a máquina para. Né? Nós somos essa máquina. Né? E resplandece. Mas os seres humanos não foram preparados para isso, né, Ronaldo? Sim. Sim. Fale um pouco disso. Desculpa, eu perdi isso. Fale um pouco sobre isso, porque as pessoas não são preparadas para a morte. Sim. Tem pessoas que falam assim, não quero nem pensar nesse dia. Né? Mas, é verdade. Gente, mas é assim mesmo. Lamentável, faz parte. Infelizmente, hoje, com o advento da Covid, nós estamos perdendo muitos jovens. Mas tudo isso precisou acontecer. Existe um motivo divino para que isso aconteça. Enfim, seja como for, eu não posso. Eu, Ronaldo, eu seria Dom Quixote se eu achasse que eu poderia enfrentar tudo isso sozinho. Não consigo. Imagina. Ninguém, nem... Não tem como.
Nem se juntar eu, você, o Gal e suas amigas, eu não vou conseguir, entendeu? Então, gente, se você está com dificuldade de aceitar, se você ainda não consegue superar uma perda de um ente querido, existe esse grupo, o Gal, né, que é fantástico. Eles estão aqui conosco, né, estão aqui nos acompanhando. Então, siga no Instagram o GRAU, Grupo de Apoio ao Luto. Siga, se coloque, dê a chance de se ajudar. Muitas vezes, Silvia, eu fico, toda pessoa fica mal, né? Eu já passei por várias situações na minha vida que eu fiquei mal também. Mas o que importa, Silvia, e o que eu admiro em você também, é que você ficou mal, mas não ficou parada. Gente, eu estou mal, preciso de ajuda. Sabe? Eu vou procurar uma terapia, eu vou procurar o Gal, eu vou procurar as minhas amigas. Isso é fantástico, porque ninguém é perfeito. Nós podemos cair, né? Mas a gente não pode ficar no chão, né? Cair faz parte. Não. Agora, ficar lá, né? O que Jesus disse? Ajuda-te. Eu ajudarei. Não é isso? Se você tem que fazer a sua parte, você tem que se amar primeiro, você tem que amar você. Como é que você vai amar alguém, fazer algo por alguém, se você não gosta de você? Se você não faz nada por você mesmo? Eu parei de fumar porque eu amei a minha vida mais do que o cigarro. Eu falei, eu quero a minha vida. Exatamente. Não é verdade? Claro. Então eu escolhi viver. Parei de fumar. Eu gostava de tomar uns Beer Nights lá, quando eu era mocinha. Eu parei também, porque eu falei assim, isso não vai... Né? Eu bebo hoje, assim, muito esporadicamente, mas quando eu era jovem, adolescente, sabe como é que é? Amigo bebe, o outro bebe. E eu parei também. Eu falei, não, isso não vai me levar a nada. Por quê? Porque eu quero viver, eu quero ter uma vida saudável. Então, a gente tem que amar a gente primeiro. É isso que a gente tem que... mas por que o outro foi? Como é que vai ser minha vida sem ele? Eu tinha tanto medo de perder o Pablo, mas eu sinto ele tão presente em mim, que isso me dá força para eu continuar a minha jornada até o dia que eu for me encontrar com ele, com meu pai, com a minha mãe, que é tudo que eu desejo na minha vida. Né? Peço sempre... por eles, agradeço, né? A gratidão, aquilo que eu falei. Então, assim, a gente tem que lembrar, como você falou, das coisas boas que a gente teve com eles, com meu pai, não ficar pensando naquela tristeza dos meus irmãos doentes, ou do Pablo naquela situação. Eu fiquei pensando muitas vezes naquela cena terrível, mas eu falava, não vou pensar nisso, eu vou pensar nas brincadeiras que a gente tinha, que a gente ria, que a gente brincava, que a gente dava risada. Olha ele aqui, sempre perto de mim. Ele era sensacional. Sempre rindo. A gente ria o dia inteiro. Às vezes a gente quebrava o pau, né? Porque tinha divergências, mas daqui a pouco já estava um olhando para a cara do outro. E já dá uma risada. Engraçado, entendeu? Sabe, Silvia? Porque mesmo hoje, quando você fala dele, a vontade é sorrir. Né? Eu tenho essa vontade. Exatamente. Porque ele lembrava coisas boas. Ele era coisa boa. Sempre. Né? Então, Sempre. Ele era uma alma, como é que eu vou dizer? Uma alma boa, sabe? Bondosa, generosa. Ele me fez muito feliz. Eu vou chorar de falar. Ele me fez, mas chorar de emoção. Claro. Ele me fez uma mulher feliz, sabe? Eu era com ele, porque eu tive um primeiro casamento ruim, vamos dizer assim, e ele também teve um casamento ruim. Então a gente uniu a nossa vontade de dar certo, né? E a gente fez de tudo para dar certo, tanto que ficamos 34 anos juntos. Então, nós tivemos momentos muito difíceis, complicados. Não vou dizer que foi uma mar de rosas, não. Mas a gente superou muita coisa, muita coisa. E eu agradeço todos os dias por Deus ter dado esse presente para mim, porque ele foi um presente na minha vida.
Ele foi. Desculpa, Imagina, imagina. E você trouxe o presente para a família também. A gente agradece. E você trouxe o presente para a família também, né? Quando você apresentou, você, né? Silvia, 9h31, nós passamos do tempo. E sempre que é gostoso, a gente não vê a hora, né? Passa e a gente acaba nem sentindo. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo. Foi muito valioso o teu depoimento, a tua história, os teus ensinamentos e tudo aquilo que a gente aprendeu com você. Principalmente, você sentir saudades é normal. O que não é normal é você estar na dor e no desespero para sempre, né? Nós precisamos superar isso, né, Silvia? Precisamos uma coisa importante. O sofrimento perturba e dificulta a evolução, isso na minha percepção. Sim. A evolução deles e nossa. E isso atrapalha muito. E a gente não pode ser egoísta. Verdade. Respeitar essa pessoa que se foi. Verdade. Tá? Verdade. Até porque muitas vezes foi o melhor para ele, né? Porque muitas vezes ia ficar com sequela. Exato, a gente não sabe como seria o depois, né? Se ficaria com sequela. Será que isso era bom para ele? Será que isso seria bom para as pessoas que se foram? Ou seria só bom para nós? Né? Então, que a gente pense nisso, né? Que a gente tenha isso em mente e procure, gente, se você não tiver bem, não consegue se recuperar sozinho, não consegue, a dor não passa, não é só saudade. A saudade é para sempre, não tem. Isso é para sempre, e é bom, isso é bom, porque as boas lembranças continuam, né? O melhor do que se viveu, tanto que você fala no Pablo, eu lembro disso, eu lembro dos momentos que a gente viveu, das risadas que a gente deu, não tem, na convivência que a gente teve, que infelizmente nem foi tão longa, né? Mas foi muito intensa. É verdade. Mas foi muito intensa. Foi sim. Muito obrigado pelo seu tempo, e que a gente possa realmente, o GAL... Gente, grupo de apoio ao luto, procure no Instagram e procure se informar. Existem as reuniões, que são online, né, Silvia, pelo Google Meet. Toda sexta-feira. Exato. Entre em contato pelo Instagram, né? Ou com a Silvia, né, Silvia? Pode também, pode, que eu encaminho a pessoa, porque tem o... porque eles têm também como é que fala? O WhatsApp também, que eles conversam. Sim. Tem o grupo aí no Instagram. Sim. Então, é só me falar que eu encaminho também. Pode falar comigo. Entre em contato com a Silvia, lá no direct do Instagram dela, que tá aí para vocês verem, né? É @Silvia com Y, sy.j.david, né? Tem gente que fala David, né, Silvia? Tem gente que fala David, né? David. É David, com D mudo, tá? Ela vai ter um prazer em orientá-los, né? Como fazer para procurar esse grupo também. Sim. Querida, um beijo, você está linda, elegante, reluzente, e muito obrigado pelo seu depoimento, ajudou muito a todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Eu quero te pedir um favor. Claro. Você disponibiliza esse vídeo como a moça fez na outra, como é que fala? No YouTube, para que eu possa espalhar. No YouTube eu não consigo, mas eu consigo deixar aqui no IGTV e eu te passo o link, tá? Eu te passo o link. Por que você não consegue no YouTube? Porque ela pôs no YouTube. Ela conseguiu pôr? Conseguiu. Eu vou verificar como faz isso. Amanhã eu pesquiso no Google, mas esse aqui fica no IGTV. Ele fica. Então, o que eu faço? Eu disponibilizo para você o link para você passar para quem você quiser. Legal, tá ótimo. Porque quem não pôde assistir, eu vou mandar, tá bom? Claro que sim. Um grande beijo, fica com Deus. E gente, nós, excepcionalmente nesse mês, nós vamos ter live todas
as semanas, né? Porque geralmente agora eu faço quinzenal. Então, a próxima nós vamos ter mais um tema, mais uma convidada, né? Falando como está superando o Covid. É muito importante porque tem muita gente que tem alguns sintomas posteriores e não sabe. Ela vai falar como ela está superando isso, né? Como ela está conseguindo retomar a vida dela. Tá bom? Grande beijo, Silvia. Muito obrigado. E logo, logo eu te chamo para falarmos de outra coisa. Adorei. Foi muito bom. Ah, que bom. Eu quero ver os recados que tem, viu? Eu acho que não dá para passar pelo IGTV, não aparece, eu acho. Mas foi muito bacana. O pessoal curtiu. O pessoal está dando os parabéns aqui. Está dando os parabéns para você também, tá? E chamando você de guerreira. Maravilhoso. Foi uma live fantástica. Eu te agradeço, viu? Obrigada. Obrigada, e eu agradeço aí a audiência. E obrigada, Ronaldo, viu? Deus te abençoe. Bom descanso, querida. Um beijo. Para você também, para todos nós. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Ronaldo.